Bem-vindo à Igreja Batista Boas Novas de Jacarepaguá e nós estamos muito felizes que você está aqui com a gente. Para acompanhar outros vídeos é só você se inscrever no canal e ativar o sininho. Você também pode nos acompanhar através das nossas redes sociais. Além disso, não deixe de curtir esse vídeo e enviar para todo mundo que você acha que precisa. O nosso culto já vai começar e você faz parte dele. Por isso, durante o louvor, louve com a gente. Durante a oração, ore com a gente. E durante a palavra, abra seu coração para recebê-la. Tenha um bom culto. Olá, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus. É motivo de alegria, mais uma vez, estar aqui, ministrando a palavra do Senhor. E eu convido os irmãos, nesse momento, a estarmos orando, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós, né? Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Peço que você, onde estiver, junto com a sua família, feche os seus olhos nesse momento e oramos ao nosso Pai. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por estar na tua presença, Deus, por mais, Senhor, esse momento de culto ao Senhor, Pai. Estamos, Deus querido, reunidos nos nossos lares, muitos talvez reunidos apenas, Senhor, com um membro da família, Deus, mas para ti não importa, Pai, a quantidade, mas sim a qualidade daqueles que te adoram. Daqueles, Senhor, que estão buscando a tua face, que estão entregando, Senhor, as suas vidas, os seus corações, os seus projetos nas tuas mãos, Pai. Nesse momento, Senhor, vamos estar dando início, Senhor, ao culto e à leitura da tua palavra. Eu te peço, Deus, que o Senhor conduza conforme o teu querer e a tua vontade, Pai, e que através, Senhor, desse instrumento que nós estamos utilizando, que é a internet, Pai amado, o teu evangelho possa se expandir e todas as famílias boas novas, Senhor, possam ser edificadas, possam ser agraciadas, Senhor, através do teu Espírito Santo. Mas que não fique apenas, Senhor, nas famílias boas novas, que possam chegar, Senhor, aos confins da terra, Pai. Porque hoje, Senhor, através da internet, nós podemos alcançar o mundo, ó Deus. Então, que a mensagem de hoje venha nos atentar, Senhor, para sermos instrumentos nas tuas mãos. Que estejamos com os nossos ouvidos atentos para ouvir, Pai amado, aquilo que o Senhor quer falar conosco, Senhor. Abençoa, Pai, a nossa igreja, abençoa, Senhor, os membros de Boas Novas. Abençoa os nossos familiares, abençoa o nosso pastor, Pai, e derrama sobre nós, Senhor, da tua unção. Tende misericórdia de nós, ó Deus, que somos falhos, somos pecadores, mas ainda assim, Senhor, não desistimos de estar na tua presença. Mesmo quando os ventos se levantam, quando tudo se torna difícil, nós elevamos os nossos olhos para o céu, porque sabemos que daí vem o nosso socorro. O nosso socorro sempre vem do Senhor. Muitas das vezes, Pai, através de homens, mas primeiramente vem do Senhor, usando aquelas pessoas. E nós, Senhor, nesse momento, te agradecemos. Nós nos curvamos aos teus pés e rendemos-nos em adoração a ti, porque nós sabemos em que Deus nós temos crido. Nós não estamos colocando a nossa fé em falsos deuses, mas no Deus verdadeiro, o Deus de milagre, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que restaura, o Deus que um dia escreveu o nosso nome no livro da vida e dali ninguém pode apagar, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, pelas tuas misericórdias, em nome de Jesus Cristo. Amém. Não há outro como tu, soberano.
És o alfa, o ômega, o início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és, Jesus. Tu és Jesus. És o alfa, o ômega, o início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és, Jesus. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada eu tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada eu tenho falta. Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada eu tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada eu tenho falta. Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Pastor, meu mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta.
do Senhor não para, e por isso a Igreja Batista Boas Novas de Jacarepaguá também não. E estamos aqui para falar de alguns avisos do que temos feito durante esse isolamento social para que possamos manter a chama viva do Espírito Santo em nossos corações. A primeira coisa que queremos te incentivar é: não perca o contato com o seu irmão, não deixe de mandar mensagem para ele, ligue para aquele que faz um tempo que você não escuta a voz, fala no grupo do seu NIT, chama alguém para orar. A palavra de Deus diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Que a gente não possa perder isso durante esse tempo de isolamento social, porque de fato é um presente de Deus. Esse é o momento que precisamos cuidar daqueles que estão no nosso lado todos os dias, ou seja, a nossa família. Por isso, nosso pastor preparou para que toda quarta-feira nós tenhamos um culto domiciliar. Esse culto é enviado através dos grupos dos NIT no WhatsApp e assim você poderá fazer um culto toda semana em família. As mulheres de oração continuam ativas e todos os dias têm orado por você e por toda a igreja. Se você precisa de alguma coisa, se algo tem incomodado seu coração, coloque aqui embaixo nos comentários. Fale com a gente, porque assim elas estarão orando também por esse pedido. E por último, nós sabemos que esse momento tem sido muito difícil para muitos de nós. Porém, o Senhor continua sendo a nossa fortaleza e o nosso refúgio. E por isso, esse é o momento de você colocar o seu tempo com o Senhor em dia. Não deixe de ler a Bíblia, não deixe de orar e esteja cultivando intimidade com Deus. Permita que o refrigério do Senhor acalme seu coração e te fortaleça para qualquer luta que vier, porque esse é o seu propósito, um adorador e um conhecedor de Deus. Continue junto. Obrigado e tenha uma ótima palavra. Quero convidar os irmãos agora, nesse momento, a estarmos meditando na palavra do Senhor. E hoje eu quero falar um pouquinho com os irmãos a respeito de nós sermos o agente do milagre de Deus. Deus, Ele nos usa o tempo inteiro e às vezes nós nem percebemos que estamos atuando como agentes do Senhor. E é um privilégio para todos aqueles que conseguem entender que ser agente do milagre é ser coparticipante da ação do Senhor aqui na terra. Eu quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no livro de João, capítulo 11. Nós vamos estar falando uma passagem muito conhecida, que é sobre a ressurreição de Lázaro. O amigo especial de Jesus, a qual o próprio Jesus chorou quando viu aquela comoção sobre o sepultamento de Lázaro. Diz a palavra do Senhor assim: estava então enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria, cujo irmão Lázaro estava doente. Era Maria que ungiu o Senhor com unguento e lhe enxugou os pés com os cabelos. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer ao Senhor: eis que está enfermo aquele que amas. Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta, Maria e seu irmão Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, permaneceu ainda 2 dias no lugar aonde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Respondeu Jesus: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme,
mas vou despertá-lo do sono. E disseram, pois, seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo? Mas Jesus disse isso a respeito de sua morte. Eles, porém, pensavam que ele estava falando do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro está morto. Folgo por amor de vós, que eu lá estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos discípulos: Vamos também e morramos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que havia 4 dias estava sepultado. Ora, Betânia estava a Jerusalém, quase 15 estádios. Muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta: Jesus, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quando pedires a Deus, ele te concederá. Jesus disse-lhe: teu irmão irá ressuscitar. Marta respondeu-lhe: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo que viver e crê em mim nunca morrerá. Creis nisso? Ela respondeu: Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Ditas essas palavras, ela se retirou e chamou em segredo Maria, sua irmã, dizendo: O Mestre está aqui e te chama. Ao ouvir isso, ela levantou-se logo e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: Vai ao sepulcro chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, vendo-a chorar, também chorou. Chorando os judeus, que com ela havia, moveu-se muito em seu espírito e perturbou-se. E ele disse: Onde o pusestes? Responderam-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava? Alguns deles disseram: Não podia este abrir os olhos ao cego, este que abriu os olhos do cego, fazer também este que não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se ao sepulcro, e era uma caverna e tinha uma pedra tampando-lhe a entrada. Jesus disse: Tirai a pedra. Marta, irmã do morto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque faz 4 dias que ele morreu. Jesus respondeu-lhe: Eu não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Removeram a pedra. E Jesus, levantando os olhos aos céus, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que estava em redor, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, saia para fora. E o que estivera morto saiu, tendo as mãos e os pés atados com faixa e o rosto envolto em um lençol. Disse Jesus: Desatai e o deixem ir. Muitos, pois, entre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele, mas alguns deles procuraram os fariseus e disseram o que Jesus tinha feito. Irmãos, nós vamos meditar hoje na palavra
a palavra-chave que eu quero trazer para a gente meditar é: tirai a pedra. É nessa ordenança que o Senhor deu para as pessoas que estavam ali, naquele sepultamento até então, né, que estavam chorando a morte de Lázaro. Jesus, ele dá essa ordem para que aquelas pessoas elas pudessem estar fazendo parte do milagre que ia acontecer naquele momento. Tendo em vista que nós estamos falando de Jesus, Deus, bastava que Jesus estalasse os dedos, né? Um estalo de dedo de Jesus, e aquela pedra seria retirada. Se Jesus talvez fizesse assim com as mãos, aquela pedra seria afastada. Mas ele deu uma ordem: tirai a pedra. Isso significa, irmãos, que Jesus, ele conta comigo e conta com você para que o milagre dele aconteça. Ele poderia fazer sozinho, mas as pessoas que estavam em volta do Senhor, que estavam naquele momento, precisavam ser participantes e não apenas ouvintes. Talvez na nossa vida, né, a gente ache que nós não somos importantes, que Deus não precisa da gente para que Ele opere o milagre. Mas aí é onde nós percebemos que os milagres de Deus acontecem através dos agentes do milagre que Ele levanta. Nós somos os agentes do milagre de Deus. Quando a gente para pensar o que é ser um agente, essa palavra ela tem várias conotações, dependendo da forma e do contexto que você está utilizando. O agente ele serve para dar, né, para desenvolver alguma coisa, ele serve para trazer à tona algo que está uma mistura. Se você pega um agente químico e você quer descobrir a essência daquilo ali, você vai colocar um agente e aquele agente vai atuar e aquilo ali vai se revelar. Quando você fala em respeito, nós hoje na saúde, nós temos os nossos agentes de saúde, ele que é responsável por ir na nossa casa, pegar os nossos dados, marcar a nossa consulta para que a gente tenha um atendimento médico. Isso no âmbito da saúde. Mas o que eu quero trazer hoje, essa palavra agente, no sentido bíblico, no sentido espiritual. Porque nós somos espirituais. E as coisas espirituais só discernem aquele que é espiritual. Aqui a gente vai observar que tinha uma multidão de pessoas, mas temos 3 pessoas aqui que foram essenciais para que tudo isso acontecesse. Nós vamos ver a primeira pessoa a qual a gente vai falar aqui, a gente vai ver que a irmã de Lázaro mandou mensagem avisando que seu irmão estava morto. A gente vai ver Jesus dando um tempo de 2 dias mais, antes dele ir operar o milagre, para que realmente fosse certificado que Lázaro estava morto e não houvesse dúvida que o milagre aconteceu. Nós vamos ver Marta também aqui sofrendo, Marta aí correndo ao encontro de Jesus, e mesmo no auge do seu desespero, ela não titubeou, ela tinha certeza que Jesus podia trazer Lázaro novamente, trazer Lázaro à vida. E o que mais me chama a atenção é justamente o fato de Jesus ele ter chorado quando ele percebeu que o seu amigo havia morrido. E isso me traz, irmãos, à memória, aqui era uma morte literal, Lázaro literalmente estava morto. E isso me traz, eu fico imaginando como Jesus deve chorar quando um de nós, que somos amigos dele, morremos espiritualmente também. Como nos desligamos das coisas do Senhor. Quando um dos seus se afasta da sua casa, se afasta da comunhão dos santos. Você pode observar que naquele cenário, apesar de ser um cenário de dor e de sofrimento, havia comunhão. Havia união, as pessoas estavam se condoendo pelo sofrimento daquela família. E quantos hoje, nesse momento de pandemia,
nessa Covid, quantas pessoas estão perdendo os seus entes queridos e estão num cenário como esse? Um cenário de morte, um cenário de luto, um cenário de dor e sofrimento. E não é, amados, apenas os ímpios, porque o que acontece com o ímpio acontece com o justo. Também há irmãos em Cristo que estão sofrendo porque perderam o seu ente querido, também pela mesma condição. Aí, ultimamente, só falamos das mortes através do Covid, mas existem outras mortes também que, da mesma maneira, têm afetado as pessoas, têm deixado corações enlutados. E é por isso que nós precisamos continuar orando, precisamos continuar não perdendo a nossa fé, assim como Marta, tendo a certeza que mesmo que esteja morto, o Senhor pode trazer a vida. O Senhor, Ele pode operar o milagre. E às vezes, como muitos estão num leito, entubados, muitos estão em coma induzido, que é o sono induzido, nós podemos ser o agente de Deus. Nós podemos estar orando e a nossa oração intercessória vai mover o coração de Deus. E através das nossas orações, o Senhor vai operar o milagre. Tem coisas que nós podemos fazer. Aqui, tudo que humanamente foi possível fazer, o Senhor permitiu que as pessoas fizessem. Ele só agiu no impossível, que foi no momento de devolver a vida. Mas Ele deixou que todo aquele cenário ali, que estava naquele momento, as pessoas que estavam ali fossem atuando naquele cenário, de alguma forma. A gente não sabe qual foi o motivo que levou Lázaro à morte, mas nós sabemos quem foi que trouxe Lázaro à vida. E é isso que nos importa. A gente não precisa e nem tem que estar olhando para a morte, mas nós temos que olhar para a vida, porque as pessoas precisam de vida e o Senhor, Ele tem vida para nos dar. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, não perca seu tempo chorando por aqueles que já se foram, mas seja um agente do Senhor para aqueles que ainda estão com vida, necessitando do teu consolo, necessitando da sua ajuda. Porque para aquele que partiu, após a morte segue-se o juízo. E nós não sabemos, muitas das vezes, como que a pessoa estava levando a sua vida, se já era um irmão em Cristo, se era irmão, louvado seja o Senhor que está salvo. Mas se não era, se ainda não tinha salvação, após a morte segue-se o juízo. E nós não podemos fazer mais nada por aquele que foi, mas podemos continuar sendo os agentes de Deus na vida daqueles que ficaram. E nós vamos olhar também, ver em outras passagens bíblicas, né, alguns atos de Jesus, várias pessoas sendo usadas por ele. A ordem que foi dada ali, né, para as pessoas estavam chorando no túmulo, porque Lázaro havia morrido. Quando a gente observa e percebe a situação, que era uma tensa, uma situação difícil, a gente para se colocar no lugar do nosso irmão. Quanto de nós não imagina, toda vez que lê esse cenário, a gente não se transporta para para aquele lugar, para frente daquela caverna. Quanto de nós já não nos imaginando ajudando a tirar aquela pedra? Irmãos, tem muitas pessoas que estão presas em sepulcros ainda vivos e precisam que nós os ajudemos a tirar a pedra, que nós os ajudemos a ver novamente a luz, porque enquanto aquela pedra estava diante da caverna, Lázaro estava em trevas. Mas quando eles ouvem a voz de Jesus, ouvem a ordenança de Jesus e eles tiram aquela pedra, a luz volta a brilhar na vida de Lázaro. Lázaro volta a enxergar a luz e essa luz, ela é Jesus. Nós precisamos tirar a pedra que está deixando aos nossos irmãos, os nossos entes queridos, nas trevas.
O Senhor hoje, Ele nos ordena, tirai a pedra. E eu preciso tirar a pedra da minha vida, e você precisa tirar a pedra da tua vida também. Não se conforme em viver na escuridão, porque aqui fora tem luz, tem vida e vida em abundância. A gente vai observar aqui, aqui no livro de João, a gente vê, já falei nesse cenário de morte, e que o Senhor, Ele chega trazendo vida para aquele lugar. Jesus, o tempo todo, Ele nos convida a sermos agentes e coadjuvantes em seus milagres, mas nem sempre nós percebemos esse convite, porque nós não estamos atentos a ouvir, ou quando ouvimos, não aceitamos ser secundários na vida de alguém. Ser coadjuvante é você ser escada para que alguém chegue ao topo, para que alguém apareça. Se a gente, nos filmes, nas novelas, nas séries, sempre tem aquele que é o ator principal e tem aquele que é o ator coadjuvante, aquele que serve para que o ator principal sobressaia. E esse é o nosso papel, ser coadjuvante na história de Jesus. É Ele que tem que sobressair na nossa vida. Eu sou a escada, eu sou a base para que o meu Senhor apareça. Então eu diminuo para que Ele chegue e todos visualizem o que Ele está fazendo, através da minha vida. Muitas das vezes a gente vê em bandas musicais, em grupos, duplas musicais, que tem aquele que faz a primeira voz e faz a segunda voz. E quantas vezes a gente vê o da segunda voz não querer mais fazer parte da dupla porque ele quer ser o destaque. E aí ele vai para uma carreira solo. E aí ele se afunda. Porque, na verdade, o foco não era para ele. O foco é aquele que tem o dom. Ele está para dar um apoio, para dar uma segurada e harmonizar o conjunto vocal. E assim somos nós. Eu não posso querer aparecer mais do que o meu Senhor. Quando o Senhor me usa, Ele me usa pela misericórdia. E eu sou grata a Deus por ser um agente dos seus milagres, por estar nos bastidores e o meu Senhor aparecer cada dia mais. Nós, servos de Deus, temos essa consciência, que nós não estamos aqui para ser aplaudidos, nós não estamos aqui para receber honra e glória, mas nós estamos para fazer a mesma coisa que Paulo fez, para sofrer como Paulo sofreu pelo Evangelho de Cristo. É muito fácil hoje a gente estar diante das câmeras. Muitas pessoas querem servir a Jesus hoje porque ser cristão virou moda, porque ser cristão é status, é gospel agora. Então muita gente quer estar, mas querem estar usando o altar como se fosse o palco para aparecer. E coloca o nosso Senhor atrás do púlpito. E quem aparece é o homem. Mas o verdadeiro cristão, ele reconhece o seu lugar dentro do cenário de Deus. Ele reconhece que o Senhor, pela sua misericórdia, Ele nos usa como Ele quer, para quem Ele quer, no momento que Ele quer, para fazer o que Ele quer fazer. E a honra e a glória é toda dele, não é nossa. Nós somos pobres e miseráveis, que temos a honra de ser usados pelo Senhor para salvar outras vidas, para levar a mensagem dele, para fazer uma oração e através daquela oração mover o coração de Deus e Deus dá ordem aos seus anjos ao respeito daquela pessoa e aquela pessoa ser abençoada e receber o milagre. A gente vai ver aqui no livro de 2 Reis, eu não vou ler, mas o livro de 2 Reis, capítulo 5, do 1 ao 17, ele vai falar uma história que para mim é maravilhosa. Ele vai nos contar a história de Naamã. Naamã era um rei, Naamã era um general do exército romano. Fugiu aqui, mas já voltou. E ali, só que Naamã ele tinha 2 vidas.
Ele tinha aquela vida na sociedade, aonde ele colocava sua armadura e saía como um homem bom, um homem são que exercia uma autoridade. Então, diante das pessoas, diante dos olhos de todos, Naamã tinha uma vida. Mas quando Naamã voltava para sua casa, para sua intimidade, e tirava a sua armadura, Naamã era um homem totalmente putrificado. Naamã sofria de uma lepra e ele precisava esconder a sua lepra para que os outros não soubessem. E aquilo era um sofrimento para Naamã. Então você imagina um homem de status, um homem de autoridade, ele exercer uma função onde diante das pessoas ele precisa estar bem, mas dentro da sua casa ele era um farrapo humano. Porque a lepra, como toda doença de pele, né, que a lepra era qualquer doença de pele, na época era tido como uma lepra, porque não se tinha, hoje a gente tem nomes, antes não tinha, então doença de pele ela era uma lepra. E Naamã tinha essa lepra. E se a gente for ver, toda lepra ela vai apodrecendo e aquilo dá um mau cheiro. Você imagina como aquele homem se via. Só quem tinha intimidade com Naamã sabia a realidade, a forma com que Naamã vivia, quem era o verdadeiro Naamã. E aí a gente vai chegar no agente do milagre da vida de Naamã. Naamã pega e traz uma menina cativa com ele, uma escrava. E Deus vai usar aquela escrava para chegar para sua patroa e falar a seguinte frase: se o meu Senhor estivesse, fosse até o profeta Eliseu. Gente, eu esqueci, mas eu sei que ele fala isso, foi um esquecimento, mas ele fala o seguinte, o que eu quero dizer para você é o seguinte: aquela menina, ela foi usada por Deus, porque ela ensina, ela fala para sua patroa quem pode, a forma com que Naamã pode ser curado. E ela vai até lá. Naamã recebe então aquela palavra e ele acredita. Talvez no seu último recurso, no seu último momento, assim, no seu desespero, ele vai até Eliseu. E Eliseu fala para Naamã dar 7 mergulhos na água para que ele seja curado. E Naamã faz. Ele dá o primeiro mergulho, o segundo mergulho, o terceiro mergulho e nada. Até um ponto que ele já está quase desistindo e alguém chega para ele e fala assim: Senhor, se fosse lhe pedido alguma coisa mais difícil, por acaso o Senhor não faria? E aí Naamã volta no 7º mergulho. E naquele último mergulho de Naamã, ele foi curado. O milagre de Naamã aconteceu. Aqui a gente vai ver 2 agentes do milagre que o Senhor usou para que Naamã fosse abençoado. Aquela pequena menina, aquela escrava, que em meio à sua situação ela não olhou para o que ela estava vivendo, mas ela olhou a necessidade daquele homem, que a colocou na condição de escrava. Ela não olhou para a sua situação, mas ela olhou a necessidade dele. E nós vamos ver o profeta, aquele que fez exatamente o que o que Deus ordenou que fizesse. Manda que ele vá às águas, que ele desça as águas. A gente sabe que para nós cristãos, descer as águas significa morrer e ressurgir uma nova criatura. Eu morro do meu eu e eu começo uma nova caminhada com Deus. Eu não sei, não posso afirmar, mas eu quero crer que aquele último mergulho de Naamã foi o batismo de Naamã com Deus. A Bíblia não me diz isso, mas eu estou conjecturando. Porque Naamã, nos seus 6 primeiros mergulhos, ele ainda não estava crendo que poderia acontecer. Ele ainda estava vendo, talvez, ou colocando ali a sua soberba, né? Imaginando como que uma simples água de um rio pode me lavar e me curar. Mas no último mergulho, quando Naamã realmente creu no Deus que aquela menina falou e na palavra dita por aquele profeta, o milagre de Naamã aconteceu. E Naamã foi curado da sua lepra.
Então a gente pode observar, irmãos, que Deus, Ele atua. Às vezes a gente vai encontrar corações duros, pessoas incrédulas, mas se mantivermos a nossa posição, se a gente continuar insistindo, o Senhor, Ele vai operar. Talvez você esteja numa situação difícil na tua família, talvez você está lutando há muito tempo para que alguém se converta. Você está lutando há muito tempo com alguma enfermidade e você acha que não tem mais esperança. Mas olha o cenário lá de Lázaro. Era um cenário de morte onde não tinha mais esperança. E quando tudo que humanamente foi possível já tinha sido feito, aí quando Jesus entrou, quando deram ouvidos ao Senhor, o milagre aconteceu. Então não perca a sua esperança. Seja qual for a situação que você está passando, o Senhor, Ele tem algo melhor. Ele tem milagre para entregar para você. Ele vai usar pessoas como agente de milagres para que o milagre chegue até você. Também a gente vai observar no livro, lá em Atos 3, a gente vai ver que Pedro, houve uma cura na Porta Formosa. Pedro chega ali e tem um paralítico e ele pede uma esmola. Ele está ali, acostumado a viver mendigando, como um pedinte. E quando os discípulos chegam lá, ele pede uma esmola para Pedro. Preste atenção que o agente do milagre agora era alguém que andava lado a lado com Deus. Andava lado a lado com Jesus. Era um dos seus discípulos. Era um homem cheio da autoridade do Espírito Santo. Deus, Ele usa do pequeno como aquela simples escrava, como Ele também vai usar aqueles grandes. Por isso nós não devemos julgar as coisas que acontecem. E ali Pedro, quando aquele homem pede uma esmola, Pedro diz para ele: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. O que está faltando para você se levantar da tua zona de conforto e receber o milagre de Deus? Levanta e anda. Se tu está fraco, está caído, está abatido, levanta e anda, porque o Senhor tem muito ainda para fazer. Está achando que tudo acabou? Não, não acabou. Você pode ser o agente de Deus na vida de alguém ou até na sua própria vida. Saiba que Deus, Ele sempre vai nos usar. Ele sempre vai nos dar o privilégio de trabalhar lado a lado com Ele. Porque para Ele e por Ele todas as coisas foram feitas. E tudo que a gente precisa é confiar e acreditar que o Senhor, Ele tem coisas para nós. E que nós precisamos estar atentos a ouvir a voz do Espírito Santo e nos colocar na brecha para verdadeiramente sermos usados como agente de milagre de Deus. Esses foram alguns dos milagres que o Senhor, Ele fez e que Ele usou as pessoas, que Ele usou agentes como eu e como você, para que o milagre acontecesse. Então, eu convido a você, nesse momento, a fazer uma reflexão de quantas vezes o Senhor já te chamou para ser um agente do milagre. Aí você pode pensar da seguinte forma: mas eu não consigo, eu não sei pregar, eu não tenho condições de sair da minha casa. A oração está aí para isso. Se você tirar um tempo de oração e realmente você orar, e você crer na oração que você está fazendo, o milagre vai acontecer. Eu digo para você com experiência, porque nessa quarentena eu tenho uma lista de respostas de oração, uma lista de milagres acontecidos sem eu nem sair de casa, através das orações, das súplicas que nós fazemos ao Senhor. Seja você também um agente de Deus. Seja um agente que expande a palavra, um agente do Evangelho do Senhor.
Porque tem muitas pessoas necessitando de milagres. Muitas pessoas necessitando sentir algo de Deus na sua vida. E talvez essa pessoa esteja aí do teu lado. Olhe para a pessoa que está do seu lado. E seja você o agente dele. Ore com ele. Fale da palavra de Deus para ele. Irmã, mas é muito difícil, a minha casa, ninguém é convertido, só eu. Você é o agente de Deus na sua casa. Você entende qual é o mistério de Deus para a tua vida? Não se preocupe com o que vão falar. Não se preocupe se a resposta vai demorar. Aqui, Jesus esperou 2 dias mais. Talvez você tenha que esperar 1 mês. Talvez você tenha que esperar 1 ano. O momento do milagre vai chegar. Só não deixe de ser o coadjuvante na história do Senhor. Porque grandes coisas Ele vai fazer na tua vida, na minha vida e na vida daqueles que estão à nossa volta. Tirai a pedra, porque fora da caverna existe luz. E essa luz, ela é Jesus. É o caminho, é a verdade, é a vida. E ninguém vai ao Pai se não for através dele. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Peço que você curve as suas cabeças nesse momento, para que a gente possa estar agradecendo ao Senhor pelo privilégio de fazer parte dos milagres, pelo privilégio de ser agente de milagre de Deus. Soberano Deus, Pai, nesse momento, meu Senhor, eu me coloco, Deus querido, mais uma vez na sua presença, Pai, pedindo que o Senhor venha, Senhor, sondar os nossos corações, ó Deus. Pai, eu não sei, Senhor, o que os meus irmãos estão passando nesse momento, como estão os seus corações. Eu não sei, Pai amado, de que forma estão se colocando na sua presença ou como eles se enxergam dentro do teu reino. Mas eu sei que o Senhor quer nos usar como agentes do teu milagre. Eu sei que o Senhor quer fazer coisas grandes através das nossas vidas, Pai. Que o Senhor quer usar as nossas mãos para abençoar. O Senhor quer usar os nossos pés, Senhor, para ir aonde muitos não podem ir. O Senhor quer usar os nossos olhos para enxergar coisas que muitos não enxergam. O Senhor, Pai querido, quer usar os nossos lábios, Deus, para a oração, para a pregação da Tua palavra, para simplesmente, Senhor, dar ali uma palavra de ânimo para aquele que está caído, Deus. Porque o Senhor tem prazer, Pai querido, em nos usar. O Senhor tem prazer, ó Deus, em usar os teus servos, Pai, no teu trabalho, no teu agir, Senhor, dando a importância que muitas das vezes nós achamos que não temos. Nós não queremos, Senhor, a honra e a glória para nós, porque ela é toda sua. Quando oramos e vemos o enfermo curado, é para a honra e glória do Senhor. Quando pregamos e vidas são libertas, é para a honra e glória do teu nome, Pai. Quando colocamos as nossas mãos, Senhor, e vemos, Pai querido, ali o teu agir, o teu mover, é para a honra e glória do Senhor. Nós não queremos, Senhor, ser estrelas em cima do teu altar. Nós queremos descer cada dia mais, para que o Senhor cresça e apareça, Pai amado. Para que o mundo saiba que o Senhor realmente nos enviou. Para que o mundo saiba, Deus, que nós somos representantes do Senhor aqui na terra, Pai. Que o Senhor nos deu autoridade para expulsar demônios, autoridade para curar os enfermos, para levantar o que está caído, Pai. Nos ajuda, Senhor, a fazer valer a Tua vontade sempre. Deus, não permita que nós venhamos ficar prostrados diante, Senhor, da dificuldade do nosso irmão. Quantas das vezes nós podemos ajudar, Pai, mas não vamos porque é mais fácil ficar sentado, eu não quero me envolver, eu não quero compromisso com a obra, eu não quero, Senhor, estar envolvido cuidando de vidas, Pai.
Mas não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para pagar um preço pelo Teu Evangelho, Deus. Quando a gente vai olhar as Escrituras, nós não vemos nas Tuas Escrituras, Pai, homens vivendo por vaidade, ou não vemos nos verdadeiros discípulos do Senhor vivendo, Pai querido, de forma, Senhor, confortável, mas nós vemos eles vivendo na Tua dependência e sendo usados pelo Senhor em todo o tempo. E o Senhor sustentando, livrando e guardando dentro das missões que o Senhor tinha dado, Pai. Que assim como o Senhor fez naquele cenário de morte, onde se encontrava Lázaro e a sua família, o Senhor possa fazer também, Pai querido, no nosso meio. Que possamos estar como aquele povo unidos e obedecer na hora que o Senhor ordenar. Que o Senhor deu a ordem, tirem a pedra, e todos foram lá e tiraram aquela pedra. Queremos estar em união, Senhor, em obediência ao Senhor, para que o Teu milagre aconteça. Porque nesse cenário o milagre aconteceu, mas porque estavam unidos na mesma fé, no mesmo propósito. Não houve questionamentos que impedisse que Lázaro recebesse a vida. E é isso que nós queremos, Pai. Que todo o impedimento caia por terra. E que haja mais união entre o Teu povo. Que haja mais fé, mais força, Senhor. E mais obediência, Deus. Para que verdadeiramente a gente veja o Teu agir todos os dias na nossa vida. Também, Deus querido, eu quero Te agradecer, Senhor. Pelo milagre, ó Deus, que o Senhor operou na vida do tio da minha amiga Cristiane Chagas. Que estava num CTI, que estava ali, Senhor, em coma. E hoje ele já se encontra em casa com a sua vida restaurada. E o melhor de tudo, Senhor, restaurado e se tornou um servo do Senhor. Aceitou o Senhor como o único e suficiente Salvador da sua vida. Talvez, Pai querido, aquele coma, se fosse alguns anos atrás, há séculos atrás, talvez esse coma fosse uma morte. Mas hoje, nós vemos que o Senhor devolveu a ele a vida. E muitas coisas ele ainda fará em agradecimento à segunda chance de vida que o Senhor lhes deu. O Senhor lhes tirou da treva. O Senhor tirou o Senhor amado do leito de morte para colocar ele firme de pé na sua casa junto com a sua família. Assim como fizeste com Lázaro. Muito obrigada, Pai, por mais esse milagre. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal,
ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser.